Lembro às senhoras e senhores que nós estamos sob amparo, sob o manto e sob a autoridade da Constituição. Em relação ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia e que horas que eu recebi. Efetivamente, circulavam cards nas redes sociais de terroristas. Na semana que antecederam o dia 8 de janeiro. Claro que eu fiquei chocado. Eu sou brasileiro, patriota de verdade. E aí, patriota no coração, não é só do lado de fora. Patriota de verdade. E aí fiquei chocado, brasileiros e brasileiras, com essas ideias de destruir, de quebrar as coisas. Eu achei até que era mentira. De todo modo, como eu sou uma pessoa precavida, eu telefonei ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eu telefonei ao governador de São Paulo, Tarcísio, que eu acho que os senhores conhecem. E eu telefonei ao governador Ibanez do Distrito Federal. E disse, olha, tem uns cards aí de gente que diz que vai quebrar, que vai destruir, que vai tocar fogo. Terrorista. Os 3 governadores disseram a mesma coisa. Nós vamos cumprir a Constituição. Lembro às senhoras e senhores que nós estamos sob amparo, sob o manto e sob a autoridade da Constituição. E a Constituição diz, no artigo 144, que quem faz policiamento ostensivo e de garantia da ordem pública é só um órgão, não são 2. Só um órgão. Se chama Polícia Militar. Está escrito na Constituição. Quem chefia a Polícia Militar? Os governadores. Eu fui governador. Respeito os governadores. E durante os 3 ou 4 dias, está aqui o Robson, que foi governador. Durante uns 3 ou 4 dias, essa rotina se verificou de telefonemas com esses 3 governadores. E os 3 diziam a mesma coisa. A Polícia Militar vai fazer a sua parte. No Rio de Janeiro fez. Em São Paulo fez. Inclusive contra uns desvairados que queriam tocar fogo numa refinaria, numa distribuidora de combustíveis. Eu falei com o governador Tarcísio e disse, governador, por favor, fecharam aí uma refinaria, querem tocar fogo, uma distribuidora, e ele prontamente enviou a Polícia Militar. Isto é a verdade. No caso de Brasília, é público e notório, o próprio governador Ibanez já disse, que disseram para ele uma coisa e aconteceu outra. Qual o engendramento criminoso que levou ao dia 8 de janeiro em Brasília? Em primeiro lugar, pessoas organizaram violência. Pessoas organizaram violência para quebrar, para invadir, para matar. Em segundo lugar, e essas pessoas estão sendo julgadas pelo Poder Judiciário, não é pelo governo, não. E devem ser julgadas. Autoridade da lei. E a Polícia Militar do Distrito Federal, infelizmente,
não cumpriu aquilo que estava escrito. Escrito onde? Escrito do planejamento operacional da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que é o órgão constitucional competente para prover garantia da ordem pública. Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo, fisicamente, se necessário. Mas eu me dirigi ao presidente da República e disse, olha, nós temos uma situação constitucional ensejadora da intervenção federal no Distrito Federal. E propus a ele a adoção da medida. E a partir do momento que o presidente da República decidiu fazer a intervenção federal para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, a Força Nacional passou a atuar em parceria com a Polícia Militar e com as demais forças de segurança e conseguimos restabelecer a ordem em Brasília. Onde está a tão proclamada omissão? Eu não posso, senhoras e senhores, descumprir a Constituição e a lei. E não o farei. A Polícia Federal faz policiamento ostensivo? Não. Está na Constituição. A Polícia Rodoviária Federal faz policiamento ostensivo? Não. A não ser em rodovias federais. O Eixo Monumental é uma rodovia federal? Que eu saiba, não. Obviamente, portanto, na medida em que houve a intervenção federal, as providências que nos cabiam foram feitas. Prisões em flagrante e apresentação ao sistema de justiça, ao Poder Judiciário, que atua de modo independente no nosso país. Concluo, senhor presidente, com o capítulo relativo às armas. Há uma lenda urbana, segundo a qual foi a proliferação de armas que diminuiu a criminalidade no Brasil. Com todo respeito, isso é mentira. Com todo respeito, isso é um desrespeito com as polícias desse país. Respeitem as polícias do país, porque quem diminuiu a criminalidade no Brasil foi a ação das polícias. Tanto é, senhoras e senhores, vejam, que quando começou o liberou geral de armas no nosso país, 2019, quando começou o liberou geral de armas no Brasil, 2019, quando a criminalidade violenta começa a cair no Brasil, ora vejam, em 2018, antes, estatística, objetivo, matemática, 2020 cresceu. Na Amazônia, que mais se armou, a criminalidade não diminuiu. Ou seja, não há correlação lógica entre armamentismo e redução de CVLI. Basta estudar os números com profundidade. E mais, para nós, do governo do presidente Lula, lei é coisa séria. E o Supremo disse seguidas vezes que o liberou geral estava errado. É nesta moldura que nós assumimos no dia 1º de janeiro de 2023. Uma política errada, sem base científica e declarada inconstitucional e ilegal pelo Supremo. O que faríamos nós? Rasgar as decisões do Supremo? Tentar invadir o Supremo? Agredir o Supremo? Não, esses não somos nós. Esses são outros. Nós damos cumprimento às decisões do Supremo.
E, com isso, editamos um decreto. Nós editamos um decreto sobre esse tema. Para combater o poder das facções. Inclusive, existem armamentistas sérios no Brasil? Sim, claro. Eu creio até que a imensa maioria. Mas Jesus Cristo recrutou 12 e um se vendeu, Judas. Então, a estas alturas, nenhum dos propagadores do armamentismo vai dizer que todos aqueles que têm registro de CAC, por exemplo, têm asas e são anjos. Um ou outro escapa, infelizmente. E o que é que essas figuras do mal têm feito? Em vez de ir lá dar o tiro esportivo, que a pessoa gosta e pode dar, em vez de estar lá fazendo a coleção que ele gosta e pode fazer, está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. Isso existe. E o que é que nós vamos fazer? Fechar as portas para cometimento de crime. E é esse o decreto que nós adotamos sob a liderança e autoridade do presidente Lula. Decreto 11.366 de 2023. Decreto esse, senhoras e senhores, que já foi declarado constitucional e legal pelo Supremo, na ação declaratória de constitucionalidade número 85. Fizemos uma ótima reunião com integrantes da Comissão de Segurança desta casa, onde irei no dia 11. Irei com muita alegria. Lá estava o presidente Sanderson. Lá estava o deputado Polon, que fez uma exposição lá de pleitos. O vimos, não por favor, por dever nosso, ao longo de praticamente 2 horas, reivindicações que nos foram feitas. E hoje, como nós nos comprometemos, vamos dar resposta ao presidente Sanderson das reivindicações que nos foram apresentadas. De modo que não há extremismo da nossa parte em relação a essa temática. Há um princípio fundamental: controle responsável de armas. Acabou, liberou geral. Outra necessidade: cumprir a decisão do Supremo. Faremos. Mas estamos abertos, a exemplo dessa reunião. Muitos aqui estiveram comigo lá, tomaram água e café e não precisaram pagar. E estão convidados a voltar outras vezes, para que nós possamos, com isto, prosseguir neste diálogo acerca desse tema. Próximos passos sobre essa questão de armas. Estamos com o recadastramento em curso, recebemos a reivindicação de prorrogação do recadastramento e devemos dar a resposta hoje sobre isso. O recadastramento visa separar o joio do trigo e eu vou dar uma informação inédita a esta comissão. Vejam como o recadastramento é bom. Nós já temos mais armas recadastradas do que havia de armas cadastradas. As senhoras e os senhores conseguem crer nisso? Ou seja, aqueles que diziam que nós queríamos fazer o recadastramento para confiscar armas, na verdade, nós estamos contribuindo para que pessoas que estavam na ilegalidade venham para a luz da lei. Tanto que nós temos mais armas recadastradas do que armas que havia anteriormente no Sigma. E isto faz com que nós provemos que o recadastramento é bom. Concluído o recadastramento, nós vamos finalizar a nova regulamentação e apresentar ao presidente Lula. E essa nova regulamentação será uma mediação entre os vários valores existentes na sociedade.
Nós não queremos impor a nossa pauta, mas nós não aceitamos que ninguém imponha a sua sobre nós, porque nós ganhamos a eleição. E ganhamos legitimamente. E porque ganhamos, compreendemos que governamos para todos e todas. E por isso mesmo, estamos fazendo esta mediação com aqueles que professam valores diferentes dos nossos. Mas nós estamos ouvindo para construir uma regulamentação ponderada e moderna no Brasil sobre a temática das armas. Tenho certeza que nenhum das senhoras e dos senhores quer um cenário de horror no país, em que crianças são assassinadas em escolas, em que pessoas morrem banalmente no trânsito, ou brigas de vizinho degeneram em tiroteios. É disso que nós estamos cuidando, de preservação de vidas. E nesse escopo, é claro que as senhoras e os senhores podem ter sempre em mim um interlocutor sério, um interlocutor respeitoso e alguém que está sempre disposto a ouvir a egrégia Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Muito obrigado.